Existe um pecado que todo mundo odeia nos outros e quase ninguém enxerga em si mesmo. Um pecado que os grandes mestres da fé cristã, do cristianismo, e eu me refiro a teólogos, pastores, santos do passado, esses colocam acima de qualquer outro este pecado. Acima da luxúria, acima da embriaguez, acima da violência. Um pecado que, segundo a tradição cristã, foi exatamente o que transformou o anjo mais glorioso no diabo. E o mais assustador, ele consegue se disfarçar de virtude. Se esconde atrás de uma religiosidade, de disciplina moral, até de humildade falsa. Hoje a gente vai falar sobre ele, mas antes preciso te apresentar o homem que escreveu sobre isso de um jeito que poucos conseguiram. Me refiro a Clive Staples Lewis, ou C.S. Lewis, que foi um dos intelectuais mais brilhantes do século XX. Ele se considerava apenas um teólogo leigo. Eu sei que ele pode ter escrito algumas coisas que, para nós cristãos reformados, podem ser espinhosas, mas não podemos deixar de citar a influência que este homem fez justamente em muitos teólogos reformados. Vou citar um gringo e um aqui do Brasil. Gringo, John Piper. Aqui no Brasil, Josemar Bessa. Já vi em vários sermões pregados por Josemar Bessa ele citar C.S. Lewis. Mas foi exatamente esse leigo que escreveu obras como Cristianismo Puro e Simples, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, dentre outros livros, que não são fáceis de ler, tá? Mas eu sempre tiro insights interessantíssimos. Eu falo por mim, tá? Não é uma literatura fácil para mim ler, certo? Mas eu tiro insights incríveis dos livros de C.S. Lewis. E é bom também, às vezes, você ler uma literatura mais densa, de mais difícil interpretação, pois isso assim acaba nos moldando e nos ensinando a uma literatura mais complexa. E mesmo assim, são livros que inspiraram muitas pessoas no mundo todo. E claro, C.S. Lewis também escreveu as Crônicas de Nárnia, que atravessaram gerações e também viraram filmes. Mas tem uma coisa que poucas pessoas sabem sobre C.S. Lewis que eu acho absolutamente fascinante. Eu estou assistindo agora O Senhor dos Anéis com a minha filha e é maravilhoso, né? E eu fico pensando, né? E se essa obra não existisse? Porque foi justamente C.S. Lewis que incentivou o seu amigo Tolkien a não desistir e terminar de escrever O Senhor dos Anéis. Pense no impacto disso. Uma das maiores obras da literatura mundial quase não chegou até nós. E é a trilogia com maior número de vitórias no Oscar. São filmes incríveis. E Lewis, nós vemos que ele não apenas deixou o seu próprio legado, mas ajudou também a criar o legado de outro. E esse é o tipo de homem cujos escritos vale muito a pena levar a sério. É interessante, né, que no Senhor dos Anéis mostra a amizade entre Frodo e o Sam, uma verdadeira amizade, né? E quem sabe, né, de alguma forma, espelhe a amizade de C.S. Lewis e Tolkien. Lewis é o tipo de homem cujos escritos vale muito a pena você levar a sério. E o que ele tem a dizer sobre o pecado de hoje vai te fazer pensar diferentemente sobre você mesmo. Fica até o final, pois a parte que incomoda ainda está por vir. E é justamente no livro Cristianismo Puro e Simples que ele trata sobre o grande pecado, onde Lewis começa o capítulo de um jeito muito direto. Ele diz que dentro de toda moral cristã, existe uma parte que se diferencia de todas as outras religiões. Um pecado do qual, nas palavras dele, ninguém neste mundo escapa. Um pecado que todo mundo detesta nos outros e do qual quase ninguém, com exceção dos cristãos, segundo ele, né, tem consciência de cometer em si mesmo. Lewis observa que as pessoas admitem muita coisa. Admitem que têm um mau gênio, admitem que perdem a cabeça diante de tentações, admitem até que são covardes às vezes. Mas esse pecado específico, raramente alguém que não seja cristão se acusa dele. E quanto mais alguém tem esse pecado, mais ele odeia quando vê nos outros. Isso já é uma pista
enorme. O pecado ao qual ele se refere é o orgulho, a presunção. A virtude oposta é a humildade na moral cristã. E para Lewis e para toda a tradição cristã, que ele está sintetizando, o orgulho não é apenas um pecado entre outros. Ele é o pecado central, o supremo mal, a raiz onde todos os outros brotam. Por isso que vão dizer que o orgulho é o DNA do pecado. E Lewis, ele é enfático, ele vai dizer que a falta de pureza sexual, a ira, a ganância, a embriaguez, tudo isso em comparação com o orgulho são ninharias. Foi pelo orgulho que o diabo se tornou diabo. O orgulho leva a todos os outros pecados. E por que o orgulho é o pior? Lewis vai dizer que o orgulho é essencialmente competidor. É competidor por sua própria natureza. Enquanto que outros pecados são, por assim dizer, competidores apenas por acidente, o orgulho não sente prazer em possuir algo, mas apenas em possuir mais do que o próximo. Dizemos que alguém tem o orgulho de ser rico, ou de ser inteligente, ou de ter boa aparência, mas não é assim. A pessoa tem o orgulho de ser mais rica, mais inteligente, ou de melhor aparência do que os outros. Pois se todo mundo se tornasse igualmente rico, inteligente ou de boa aparência, não haveria nada do que se orgulhar. É a comparação que nos torna orgulhosos, o prazer de estar acima dos outros. Não havendo o fator competição, o orgulho desaparece. Lê isso de novo com calma. O orgulho não é satisfeito por ter. Ele só é satisfatório por ter mais do que o outro. E isso muda completamente a forma como a gente entende o pecado. Porque a ganância, o instinto sexual, a busca por prazer, todos esses pecados têm um ponto de saciedade. Em algum momento, a pessoa está ali satisfeita. Agora, o orgulho, ele nunca está. Porque o objetivo do orgulho não é a posse, mas é a superioridade. E a superioridade é uma corrida sem linha de chegada. E Lewis vai dando exemplos práticos, ao dizer, por exemplo, que um executivo que já ganha um salário altíssimo, ele fica ansioso por ganhar ainda o dobro. Certamente não é porque ele precisa de mais conforto, ele já tem de sobra. É o orgulho, o desejo de ser mais rico do que alguém que também é rico. O desejo do poder, porque, como Lewis observa, é no poder que o orgulho mais se deleita, na capacidade de mover as pessoas como peças num tabuleiro. Você não acha que quando Elon Musk, por exemplo, ele perde o posto de o homem mais rico do mundo, que já aconteceu, Uma pessoa depois pegou o primeiro lugar e ele caiu para segundo. Você acha que essas pessoas não ficam altamente perturbadas? Seja Elon Musk, seja Jeff Bezos, ou seja um italiano lá, não lembro, italiano ou espanhol, dono de várias marcas, esqueci o nome dele. Enfim, e Lewis, ele vai mais longe, ao dizer que quase todos os males que a gente atribui à ganância ou ao egoísmo são, na verdade, muito mais resultados do orgulho. Pois a ganância tem um limite natural, agora o orgulho não tem nenhum. Por exemplo, quer saber algo muito sutil? Tanto eu lembro que na música, tinha sempre aqueles caras que batiam no peito e diziam assim: eu sou underground, eu não sou pop, eu não sou comercial como esses vendidos e tal, eu não me vendi ao sistema. E nós sabemos que mesmo que essa pessoa ela fique num estado de não boa condição financeira, ela sente o orgulho de ser assim, o verdadeiro. Assim como na teologia, tem aqueles que vivem querendo caçar hereges, Vivem querendo bater nos outros porque não tem a teologia igualmente a deles, E eles gostam do quê? De ser aquela pessoa que é o verdadeiro, que conseguiu ainda por cima alguns seguidores. Então, isso é o que vai trazendo um certo conforto no seu coração, Que na verdade é o orgulho. Aqui Lewis, ele aprofunda a coisa ainda mais, Se o orgulho é essencialmente competitivo, se ele só existe na comparação com o outro, o que acontece quando a gente coloca Deus na equação? Lewis vai dizer que amar e admirar algo que não seja a si mesmo já é recuar um passo da total ruína espiritual. Todavia, não estamos bem enquanto amamos e admiramos alguma coisa mais do que amamos e admiramos a Deus. Pois em Deus a gente se depara com alguém que nos é
infinitamente superior em todos os aspectos. E a menos que a gente reconheça isso, e se reconheça também como nada em comparação a Deus, não é possível conhecer a Deus de verdade. Lewis usa uma imagem muito preciosa aqui. Ele diz que o orgulho está sempre olhando de cima para as pessoas e para as coisas. E quem está olhando para baixo não consegue ver o que está acima de si mesmo. Mas aí surge um problema, né, terrível. Como é possível que as pessoas, obviamente corroídas pelo orgulho, se digam religiosas, crentes, devotas? Lewis não poupa ninguém nessa parte. Ele diz que essas pessoas provavelmente estão adorando a um Deus imaginário. Teoricamente, admitem que são pequenas diante desse Deus fantasma, mas ao mesmo tempo se imaginam aprovadas por ele, melhores do que as pessoas comuns. Tributam um mínimo de humildade imaginária ao falar de Deus, mas tratam isso com o máximo de orgulho em relação aos outros. Não sei se deu para você entender, né? E Lewis também lembra de uma frase duríssima de Jesus, que disse que alguns pregariam em seu nome, expulsariam demônios em seu nome, e ainda assim ouviriam no fim: nunca os conheci. Isso deveria fazer qualquer pessoa religiosa parar e pensar seriamente. Por isso, Lewis oferece um teste simples. Sempre que a vida espiritual de alguém o faz pensar que é bom e especialmente que é melhor do que os outros, pode ter certeza, não é Deus que está atuando ali, é o diabo. A verdadeira presença de Deus na vida de alguém produz o efeito oposto. A pessoa se esquece de si mesma ou se reconhece como um ser pequeno diante do infinito. Por isso, C.S. Lewis diz que a quem queira adquirir a humildade, acho que posso ensinar-lhe o primeiro passo. É compreender que é orgulhoso. E este não é um passo insignificante. Pelo menos nada mesmo pode ser feito até que se chegue nesse lugar. Se você acha que não é orgulhoso, é sinal de que, na realidade, é extremamente orgulhoso. E antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês, eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo aqui de John Piper, falando a respeito da influência de C.S. Lewis em sua vida. Pois eu disse, né, que é uma grande influência para John Piper. Ó, eu coloquei aqui, ó, John Piper, C.S. Lewis, olha o que aparece aqui já, ó. Tim Keller e John Piper discutindo sobre a influência de C.S. Lewis e tal. Tem vários vídeos no canal do Ministério de John Piper, né, Desiring God, Desejando Deus, falando sobre C.S. Lewis, mas é esse daqui, ó, que eu quero colocar para nós assistirmos juntos. Postado pela Escola Charles Spurgeon e está legendado, tá, irmãos? Vamos assistir juntos. C.S. Lewis died 50 years ago, on November 22nd, 1963. He died the same day as President John F. Kennedy and the science fiction writer Aldous Huxley, author of The Brave New World. Lewis thought his writing would be forgotten within 5 years, but his beloved children's books, The Chronicles of Narnia, have sold more than 100 million copies in 41 languages. Not only was he a writer of fiction with an ongoing legacy, Lewis was known as a defender of the Christian faith, an apologist for ordinary folks. His book, Mere Christianity, has sold in the millions and was ranked as one of the most influential modern books on Christianity. I would put Lewis in the top 5 people on the planet who have influenced me most. Tá vendo a influência de C.S. Lewis para John Piper? Lewis was a man of crystal clarity in his thinking and writing. He made the written page radiant with descriptive insight. Though he saw clearly and helpfully the created, visible reality around us, Lewis was also a good guide for us in cherishing the eternal, the unseen world
that was his supreme source of joy. Nós vemos nos escritos de C.S. Lewis bastante aquela questão da contemplar a visão beatífica, contemplar o Senhor, buscar a presença do Senhor e se alegrar nele, né? Não é algo mecânico, religioso, mas não, é buscar de fato a presença de Deus, né? Inclusive os mistérios de Deus deixavam ele fascinado. He wrote, "If I find in myself a desire which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is that I was made for another world." He knew that if he did not discover the God beyond the desire, the true God who awakens and satisfies all desires, he would live an endlessly frustrated life. So Lewis was on a quest for joy, which became a quest for the object of the joy, so that the joy could be satisfied. Por isso que não somente Jonathan Edwards, mas também C.S. Lewis é grande influência para John Piper, nessa questão de se alegrar. Deus se importa com a nossa alegria, irmãos. Esse lance de dizer assim, Deus quer que você seja fiel, Ele não se importa se você seja feliz ou alegre, isso é uma mentira. Desde que a nossa alegria esteja em Deus. E assim, podemos desfrutar das bênçãos de Deus corretamente. Pois como vai dizer o próprio Timothy Keller, que também tem C.S. Lewis como uma grande influência, alguns vão até chamar Timothy Keller de C.S. Lewis do século, ele vai dizer que as coisas boas de Deus podem se tornar maldição se nós as colocarmos no lugar de Deus. É o que ele trata no livro Falsos Deuses, né? Então, por isso que o ministério de Piper, o título, o nome do ministério é Desiring God, desejando Deus. E o slogan, podemos assim dizer, é Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Falei demais, né? Vamos continuar. That is how he became a Christian. And that is how he became a profound influence in shaping what I have called Christian hedonism. É daí que surge o hedonismo cristão que John Piper fala, né? Porque existe um hedonismo humanista, que é você buscar alegria, podemos assim dizer, a qualquer custo, o prazer a qualquer custo, melhor dizendo, não é nem a alegria verdadeira, é o prazer a qualquer custo. É isso que o mundo prega, mas há um hedonismo cristão que John Piper fala, que é você buscar ativamente a alegria, porém a alegria em Deus. E aí, meus irmãos, vocês concordam com esse diagnóstico de C.S. Lewis? Fica com isso então. Lewis não está falando de um pecado distante, praticado por pessoas obviamente más. Ele está falando de algo que pode morar no centro da sua vida religiosa, da sua moral, da sua imagem de si mesmo, e ser exatamente o que está te impedindo de chegar perto de Deus. O primeiro passo não é se humilhar performaticamente, não é ficar repetindo que você não presta, é simplesmente e honestamente reconhecer: eu tenho orgulho. Isso por si só já é uma ruptura enorme, porque enquanto você acha que não tem, você tem certeza que é extremamente orgulhoso. Se esse conteúdo te fez pensar, te ajudou de alguma forma, deixe seu like, isso ajuda muito o canal a continuar chegando até mais pessoas. E se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui, ativa o sininho para também não perder os próximos vídeos. E no comentário fixado deste vídeo e na descrição tem um link para o meu site Rima Teológica, para você ter acesso às minhas músicas e, em especial, às camisetas do Rima Teológica. Camisetas de excelente qualidade e estampas edificantes. Fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo. Graça e paz, meu nome é Guilherme Zamba e quero te apresentar as camisetas do meu ministério de rap cristão, Rima Teológica. São camisetas com modelagem oversized e tradicional, 100% algodão, confortáveis e feitas com qualidade. Cada estampa foi pensada para edificar, expressar a fé cristã e comunicar boa teologia de forma criativa e relevante.
não é só uma camiseta, é uma forma simples e verdadeira de expressar aquilo que você crê. Acesse rimateológica.com.br. Tamo junto!